Adonai. Shalom Adonai. Esse segundo vídeo sobre o tabernáculo, ele vai te dar um complemento do primeiro vídeo, né? O vídeo passado. É que faltou uma parte, então eu vou colocar, e como eu vou colocar agora na ordem, né, cronológica das cobertas, e tinha faltado a última. Então eu vou dar uma repassada, que o seu entendimento vai ser mais fácil. Então você tem o tabernáculo terrestre, que ele é a cópia do tabernáculo celestial, né? Isso você já sabe que eu expliquei no vídeo passado. E as cobertas jogadas, né, em cima, 4 cobertas jogadas em cima do tabernáculo, ela tem um significado simbolizando as camadas do céu. Eu vou explicar uma por uma, você vai ter um entendimento. No livro de Isaías, a gente vê que o firmamento, né, ele é comparado igual uma cortina, um véu. Tanto é que eu vou ler aqui capítulo 25, versículo 7. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está assentado em seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nele morar. Depois você lê também Salmo 104, versículo 2. Vestido de esplendorosa luz, como-lhe um manto. Ele estende os céus como uma tenda. Isso é a coisa mais linda, né? Depois você vai ler também no Salmo 19, versículo 4. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Então você vê que o firmamento é uma tenda, tá? O Criador armou uma tenda e ele se torna o véu. Você não vê a verdadeira realidade. Você só vê quando é céu vermelho. Quando é céu vermelho, você vê os céus. Por que você vê os céus? No céu azul, o jato de plasma é de cima para baixo. Então você não vê os céus. Quando é céu vermelho, aí inverte a corrente, né, do sol central, aí o jato de plasma é de baixo para cima. Aí você vai ver o céu. É como se uma lanterna estivesse iluminando de baixo para cima. E agora no céu azul, a lanterna ela está sobre a nossa cara, o jato de plasma. Então você não vê os céus. Então por que Isaías fala que o véu vai ser retirado? Porque vai entrar o céu vermelho e você vai poder ver os anjos e as cidades celestiais. Existem cidades celestiais, 48 cidades, 12 maiores e 36 menores. São salões celestiais, mas são, na realidade, eles são tão gigantescos que são cidades, né? Parece uma cidade dentro dele, de tão grande que são. Então você vai ver 12 salões celestiais e depois mais 36 menores, que vai dar um total de 48 constelações. E elas são contadas a história do Evangelho em 48 constelações. Depois eles acrescentaram a astronomia moderna, mais 40. Aí ficou 88. Aí acaba confundindo, né? As 40 foi mais para confundir. Eu só adoto as 48. Eu só adoto a que o Criador mostrou. As outras 40, ele não mostrou. Então eu tenho que ter discernimento de não olhar. É isso que é ter discernimento quando você está mexendo com firmamento. Você só pode estudar o que o Pai permitiu. Então vamos para a primeira coberta que foi colocado sobre o tabernáculo. Vamos ler nas escrituras. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho, retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. Êxodo, capítulo 26, versículo 1. Então, quando ele fala aqui, farás o tabernáculo que terá 10 cortinas, ele está fazendo uma menção dos 10 céus de Enoque. E no modelo, você tem os 10 céus aqui, que é o jato principal. Esse jato principal aqui é a Bifrost. Isso aí é mostrado, eles mostram isso no filme do Thor. Não tem a Bifrost? Na imagem da Lua, como a Lua é a fiel testemunha do Pai, que é o modelo, tá vendo? Aqui é a terceira terra, terras além domo. Aqui é o domo elétrico e o domo de gelo. E aqui é o domo de quartzo.
Então você tem esse jato de plasma e o jato de plasma da Polaris. É esse aqui que está fazendo a holografia de Sol, Lua, tudo, né? Ele está criando tudo, esse jato de plasma. E aqui também é usado, quando a Polaris está aqui, é a porta do céu. Por isso que tem os 10 céus. Então a porta do céu está fechada, eles não têm acesso. As estrelas errantes, os anjos caídos, né? Os 6, que são os mais fortes, eles estão aqui na heteroesfera. Na realidade só tem 5, porque a antiga serpente está presa aqui no Sol central. E aí o que acontece? A Lua te mostra, ó, o jato de plasma, tá vendo? Quando você vê isso aqui na Lua, você está olhando a Bifrost. É a coisa mais linda isso, filho. Quando a Lua cheia, presta atenção, principalmente quem tem binóculo, quem tem telescópio, ele consegue ver isso aqui, ó, tá vendo? E aqui é o jato de plasma da Polaris, ó, que é o pêndulo do relógio, né? Você tem outra marcação de plasma aqui. Então, é o que eu sempre falo, hoje a Polaris vem vindo para cá, ela foi colocada a 33 graus, simbolizando o Messias. Tudo é mostrado, só que você tem que ter olhos espirituais e não ficar preso à doutrina de homens. O Pai está ensinando o caminho de volta. Então, é igual uma passagem que tem nas Escrituras. Se falo de coisas terrestres e você não entende, imagine de coisas celestiais, né? Então, coisa dos céus. Então, você presta atenção, tá? Põe a face no chão. Abre os seus olhos espirituais. Você tem que abrir seus olhos espirituais. Continuando a explicação da primeira coberta sobre o tabernáculo, lá menciona o estofa azul, né, que é o céu azul que eu te expliquei, e também menciona de cor púrpura e carmesim. A cor púrpura é essa cor aqui, ó, tá vendo? É essa tonalidade, ó. Isso é cor púrpura. E você tem também o carmesim, que é o vermelho, tá? Que representa o céu vermelho, que vai chegar no dia da inversão. Quando inverter a corrente, o céu vermelho vai subir, né? Vai ser retirado o véu das nações, e o céu azul ele vai descer e nunca mais vai subir. Não vai existir mais céu azul, nunca mais. Mas qual é o real significado dessa cor púrpura? A cor púrpura, ela é a cor do plasma, tá vendo? Isso aqui é a cor do plasma. O plasma é o quarto estado da matéria. E você tem o plasma sendo lançado pelo Sol central. Ele é o quarto estado da matéria. O plasma, ele é assim, ó. Você vai ter a fase de inundação, depois você vai ter a fase de granizo, depois de neve e depois de fogo. Por isso que Pedro fala que os céus estão sendo preparados num emaranhado de fogo. E o que essa cor púrpura do plasma, está tendo a cor púrpura também, o que ela está fazendo? Ela está fazendo a unificações das dimensões. Porque o Criador vai colocar todo mundo na última semana de Daniel no tempo linear. Tempo linear, filho, é de Gênesis a Apocalipse. Você vai entender algo. Eu converso muito com pessoas que fazem exorcismo da igreja católica. Eu tenho alguns amigos. Eles falam para mim que os espíritos que estão nesses corpos são de Néfilim. Porque os gigantes, quando morreram, eles não são criaturas, eles não foram criados pelo Criador. Então eles não vão nem para o Sheol e eles não vão nem para o céu. Eles ficam vagando pela terra. Então quando ele vê um corpo, ele entra no corpo. Então você tem espíritos de Néfilim vagando pela terra. Porque os demônios que estão em outras dimensões, eles não vão entrar nunca na terceira. Por que eles não vão entrar na terceira? Porque é tempo linear, filho. É de Gênesis a Apocalipse e talvez eles não podem voltar. Então, o que está ocorrendo, quando houver a inversão, os 3 dias de escuridão, vai haver uma unificação de dimensão, que iniciou quando o Messias foi feito o sacrifício dele. Ali já começou, bem dizer, a quebra da repetição e bem forte essa unificação de dimensão. Tanto é que eu vou ler algo para você que você vai gostar. É muito profundo isso. Dá para aprofundar muito, mas eu vou dar algo aqui que você vai ficar maravilhado. Olha o que eu vou ler. Ó. Quando o Messias estava no pretório, sendo preparado para a crucificação, ele foi vestido com um manto de púrpura. Presta atenção. E vestiram-no de púrpura. Ó, púrpura. Tá vendo a cor? Ó, aqui, ó. Olha a cor. Púrpura. Presta atenção. Isso é escritura.
e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17, filho. É a quebra das dimensões. A mesma cor que simboliza a quebra das dimensões no tabernáculo, isto porque na morte, no Gólgota, era o triunfo sobre principados e potestades. A partir daquele momento, em algum espaço de tempo, as dimensões estavam sendo quebradas. E todos os que estavam escondidos nessas dimensões iriam comparecer no tribunal do Messias. Porque lá no final, em Apocalipse, vai vir o juízo final e todo mundo vai prestar conta, filho. Você está pensando que é brincadeira? E despojando as autoridades e poderes malignos, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Veja que principados e potestades, através da unificação das dimensões, serão colocados na terceira dimensão, e até o manto do Messias anuncia esse processo, sendo o púrpura a mistura das cores primárias, vermelho e azul. A junção dessas cores na troca dos céus é exatamente as tonalidades referentes a etapas do plasma. Meu pai do céu. Eu vejo isso, ó, de coração. Vou falar de uma forma simples. Você tem a cor azul, depois essa transição, né? Essa transição de cor de púrpura, teremos o céu vermelho. Ó, eu falo mesmo, ó, me arrepia, ó. Pode ver aí, ó, me arrepia. É muito forte isso aí. Espiritualmente, para quem compreende, para quem está aqui, ó. Meus vídeos é sempre assim, eu entro no assunto, mas sempre é no segundo, no terceiro que eu consigo dar uma explanação de entendimento maior. Ontem mesmo, no final do vídeo, faltou um pedaço, não sei se foi cortado ou se não colocaram, eu não sei o que foi, o que eu tinha colocado, mas depois eu estou refazendo essa parte, né? Eu decidi refazer. Você vê como é profundo, filho. É muita coisa, mas da forma que eu estou explicando aqui, só se você tiver um coração muito duro. Quebra seu coração, filho. Quebra que o pai está ensinando o caminho de volta. Quem escuta uma mensagem dessa, se não tiver a compreensão, tá? Presta atenção nisso. Agora a gente vai para a segunda coberta do tabernáculo, que era feito de pelos de cabra. Aqui também tem uma mensagem que vai ser quebra de dimensões, porque ele vai mudar de tipo de pele. Vai ser cabra, depois vai ser ovelha e depois vai ser texugo. Mas cada cobertura aqui, cada pele de animais, como a gente está analisando pelo prisma de firmamento, então qual é a mensagem que ele está querendo dizer? Aqui ele está fazendo uma mensagem sobre a era de Capricórnio, que é a era que o Criador vai vir, porque a gente vai cair na era, quando termina a era de Aquário, ela é catraca, Aquário e Leão não passa. Então o que vai acontecer? Vai jogar a gente para a era de Capricórnio. Então aqui está fazendo uma menção dessa era, que é a era do não-tempo, que vai ser aberta quando vai abrir um círculo que não vai existir tempo. Aonde que vai ser isso? Quando vai ser colocado a Polaris na porta do céu. E se você pegar o desenho que é desenhado para a constelação de Capricórnio, eu vou te mostrar, quer ver? Quando você vê o firmamento, Aquário é representada por um homem jogando a água do aquário. O que ele está querendo dizer? Ele está mostrando que quando existe a inversão de campo magnético, a água que está em cima vai mudar aqui o sentido da corrente, a água vai descer. Por isso que em Apocalipse é mencionado que o mar já não existe mais, né? Novos céus, nova terra, e o mar não existe mais. Por isso que você está vendo os rios da Europa secar, o rio da China, os Estados Unidos, essa grande seca. É a grande seca que vai ocasionar a falta de energia, falta de eletricidade. Vai ser um dos fatores. E depois você vê o Capricórnio, que aqui ele é representado pela cabeça de um bode, né? E um corpo de um peixe marinho. Por que isso? Está sinalizando que o sacrifício do Messias, ele salva você das águas do aquário, tá vendo? Porque a água do aquário não vai existir mais. Então ele está simbolizando que nem se ele estivesse te salvando.
Porque o Criador, ele só vem na era de Capricórnio. Então vai surgir o Aion, o não tempo, tá? Nesse centro aqui, ó, no início, na última semana de Daniel, esse centro aqui vai ficar o Aion, porque vai ser a Polaris abrindo a porta. A Polaris vai abrir, então aqui é onde o Criador ele vai determinar como sendo essa terra sendo dele. As coisas do Pai é perfeita, filho. Como o tabernáculo tem o formato de uma cruz, o sacrifício do Messias foi em uma cruz, né, que representa o cubo aberto, e você tem esse sacrifício salvando, né, os peixes do aquário, não tem água. Então você vai ter que ter uma salvação, e a salvação é o Messias, porque o Messias na cruz, eu falei no vídeo passado, ele morreu. Se tudo é feito para ele, quando ele morreu, tudo morreu. Anjo caído, tudo que respira aqui está morto. Então, você só consegue sobreviver agora, quando morrer, se você morrer no Messias. Porque aí você vai ressuscitar. Caso contrário, está tudo morto. Você está vendo como que a mensagem... eles achavam que eles matando o Messias, talvez eles estavam conseguindo algo. Mas não. O Messias triunfou na cruz. Né? Ele triunfou na cruz. Porque para você ir agora para os céus, somente ele é a porta. Não tem mais ninguém mais. Ele é a porta, ele é o caminho, filho. Conserta a sua vida. Olha aqui, para analisar o que eu estou te falando, filho. Isso aí é o pêndulo de Romano. Se você pender para a carne, você vai ter morte. Carne é Adão, primeiro Adão. Se você pender para o lado espiritual, é o segundo Adão, espiritual, a nova aliança. Ele anulou a velha aliança. Tanto é que no vídeo, quando eu for fazer do alinhamento de Órion, você vai ter uma compreensão gigantesca disso aí. Você vê que o tabernáculo já é o cubo aberto. Ó. É o cubo aberto, que o Criador vinha vindo, filho. Já estava mostrando para o povo judeu. E o povo judeu não compreendeu. Vamos agora para a terceira coberta. A terceira coberta do tabernáculo era feita de pele de carneiro e com tinto vermelho, né? Ele pintou essa pele de carneiro de vermelho, tá vendo? É a terceira coberta. O que significa isso? E aqui você tem a constelação de Aurica, que é a constelação do Criador. É ele com uma ovelha na mão, tá vendo? As coisas do Pai, tudo é perfeita, filho. Eu acho tremendo as coisas do Pai. Então, por que ele está mencionando isso? Porque na era de Capricórnio é a era que ele vai vir, né? Ó, na era de Capricórnio é na era que ele vai vir. E por que foi pintada de vermelho? Por que está pintada de vermelho? Porque o Pai só vem no céu vermelho. A era de Capricórnio ela só vai ser... tem que passar pela Aquário. Aquário é catraca, o céu vermelho sobe. Então ele mencionou a volta do Pai na era de Capricórnio, sendo o céu vermelho. Inclusive teve uma moça que ela até escreveu no comentário também, acho que é Daisy, tá? A Daisy escreveu isso aí também, achei legal, viu, Daisy? Bastante comentário aqui ajuda, viu? Às vezes a gente usa muita informação de comentário. Tem do Marcelo faz bastante, a Edilene, um monte de gente faz, a Fátima, estou citando Daisy, todos. Eu cito os nomes daí que eu lembro, sabe? Mas é todos, é muita pessoa aqui que faz comentário mesmo e ajuda, não deixa de fazer não. Porque o comentário, às vezes, coisa que você esquece é lembrada no comentário, né? O Pai usa todos os vasos. Se você quiser toda a honra para você, você vai preceder a queda. O Pai usa o salão menor. Olha, a salão de Aurica é salão menor. Por isso que ele fala, quando você é fraco, você é forte, né? O menor é o maior, né? A lei do céu é diferente. Ela não é baseada em ego, sabe? Tem pessoas que têm sabedoria, mas têm o ego do tamanho do mundo, né? Aí ofende as pessoas, chama as pessoas de ignorante, que não tem conhecimento, né? Uma pessoa dessa não é sábia, né? Porque é uma pessoa que não tem humildade, né? Então acaba sendo mesa de escarnecedores. E depois
a quarta coberta, né, do tabernáculo, ela foi feita de peles de texugo. É Texugo, né? Nem sei se eu estou falando certo, tá? É texugo. Só para você ter uma noção, quer ver? Eu vou ler algo aqui que eu preciso ler. Só um minuto, ó. Segunda, terceira, só um minuto. Aqui, ó. Esse animal, essa pele aí, ó, ela é feita de um animal do deserto. Sua pele é quase um casco. Também protege da presença de bichos maiores, como lobo e leões. Eles também têm garra afiada, esse animal. E até os leões têm medo dele. Ó, o leão é o rei da selva, né? E ele tem medo desse animal. O que o pai quis mostrar quando ele mostrou isso? Você sabe o que o pai quis mostrar no tabernáculo? Ele quis mostrar o domo elétrico como garra afiada. Se você tocar aqui no domo elétrico, você morre, é plasma. E uma referência ao casco, que é igual a um casco duro, ao domo de quartzo. Então, no tabernáculo, o pai mostrou tudo. Tá vendo que coisa linda? Ele mostrou o firmamento e a sua vinda e a representação do cubo aberto, que o Messias venceu, né? Ele abriu o cubo. Então, esse era o cumprimento que eu tinha que fazer. Tem algumas coisas dos utensílios aqui que dava para falar também, tudo referente ao firmamento, mas eu tenho mais vídeo para fazer, então eu vou seguir o caminho. Eu não vou parar no tabernáculo, tá? Mas eu quis dar só um entendimento para você compreender o modelo verdadeiro da Terra. Outra coisa que eu quero mostrar, ó, você vê a Aquário, né? Constelação de Aquário, que é uma era de Aquário, e depois tem Capricórnio. Então, Aquário é catraca. Então, ele está simbolizando a água, né, que vai descer, e você vê um cavalo alado aqui, tá vendo? Com asas, e depois você também vê a igreja liberta, né? Ela vai ser liberta por Perseu. Olha para você a mensagem. Quem que usou primeiro o cavalo alado? Se você ler lá no livro de Jazer, você vai ler, quer ver, ó? Deixa eu ver, é capítulo 3, versículo 36, nesse livro que eu tenho, ó. E quando os reis voltaram, eles fizeram um censo, a fim de saber o número de homens restantes que foi com Enoque. E foi ao 7º dia que Enoque subiu ao céu, em um redemoinho, com cavalos e carros de fogo. Se você ler o livro de Jazer, um cavalo alado visitou Enoque. E olha aqui o cavalo. O primeiro arrebatamento, bem dizer. Você está vendo como que as coisas tá tudo no firmamento? E aí depois está sinalizando o quê? A igreja, ó. Tá vendo? A igreja liberta, ó. Na era de Aquário. Quando chegar no dia da inversão, é muito rápido. Ele vai entrar em Aquário. Você está numa transição de 21 anos agora. Ele entra em Aquário, catraca não passa, tá? É igual vamos dizer que você tem um dispositivo no relógio que, se bater, volta para trás. Vai jogar direto para a era de Capricórnio, né? Capricórnio está aqui, ó. Mostra tudo o firmamento. Por isso que eu falo, o arrebatamento está nos céus, filho. Creia. Não perca o arrebatamento por doutrinas de homem. Você vai perder o arrebatamento. As coisas do Pai, ele mostra no firmamento o que vai ocorrer, filho. Outra coisa que é legal mencionar aqui, ó, que na coberta do tabernáculo tinha anjos desenhados. O que simboliza esses anjos? Simboliza os anjos que guardaram também o Jardim do Éden, os anjos que abriram o sepulcro, que abriram o caminho para o Messias sair. Então, sempre você tem anjo fazendo papéis e funções muito importantes no Velho Testamento e no Novo. E você tem também aqui uma declaração que o firmamento é uma mensagem para esse 1/3 dos anjos que estão sendo testados. Qual que é a mensagem? A mensagem da cruz. Porque aqui está o tabernáculo e as tribos ao redor, em um formato de cruz que representa o cubo aberto, né? E tanto é que quando você vê o templo, ele tem o formato de um homem, que eu mostrei ontem, né?
Você tem o formato de um homem, ó. E se você analisar aqui, ó, você vê, ó, aqui nesse canto, ó, coloca aqui, ó, tá vendo? Ó o formato de um homem, só virar a folha, ó. Ó o formato de um homem, tá vendo? Do templo. Então, as coisas do Pai, quando você mostra dessa forma, é muito simples a mensagem. E a compreensão é gigantesca. Detalhe, você não tinha os 4 sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança? E nas vestes deles era desenhado romã, né? Por que era desenhado romã? Olha para você ver que interessante. Quando você vê uma romã, ó, e você parte ela no meio, ela tem o formato de uma estrela, tá vendo? Ó? E o que ela está mencionando? Que o firmamento, né? O firmamento teria uma estrela que seria chamada a estrela de Belém, que é o Messias. Quando o Messias é colocado no útero da Virgem, é colocado uma estrela, que você já sabe como que funciona o modelo, que aqui Deus está passado. Como é no céu, tem que colocar no firmamento, que é a Arca da Aliança, para ter na terra. Então, a estrela de Belém surgiu. E aí, quando ele ressuscita, ele é crucificado, morto, e quando ele ressuscita, ele vai embora. Porque ele não pertence desse mundo, ele é do céu, ele está no céu agora, e ele era real. Então, a estrela de Belém, ela deixou de existir. Por isso que não existe a estrela de Belém. Você está vendo como que esse modelo de configuração de código-fonte, que é o Messias, e o firmamento é a Arca da Aliança, através da estrela de Belém, você comprova o que eu estou falando, filho? O Pai é tremendo. Eu peço em oração para ele confirmar as coisas. Sabe, eu peço para capacitar, para o Espírito Santo capacitar. E eu agradeço, tá? Eu tenho uma fala humilde, às vezes eu falo as palavras erradas. Eu sei que tem pessoas aqui que vão muito mais além. Estude o tabernáculo com um olhar diferente, tá? A mensagem é muito profunda. É um caminho de volta para casa. Crê, filho. Crê que o arrebatamento vai acontecer. Não perca o arrebatamento. Continue comentando. Não deixe a sua espada na bainha. Se alegra com coisas do céu. Shalom Adonai.